neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Eu creio num ser que faz estremecer o mundo e o céu. É santo e superno, de amor sempre eterno, e chama-se Deus. Eu creio num ser que teve o poder de anjos criar, em uma expansão que a sua mansão os fez habitar. Eu creio num ser, senhor do poder, do tempo e progresso. O espaço formou e nele fundou o grande universo. Eu creio num ser que faz florescer os campos e os prados, acalma as procelas, dá luz às estrelas e paz aos cansados. Eu creio num ser que faz renascer as ervas do solo. O sol faz luzir e a chuva cair para sábios e tolos. Eu creio num ser fiel no dizer, no agir e no pensar. É justo e bondoso, é rei amoroso, ó glória sem par. Eu creio num ser que faz perecer o império do mal, destrói o pecado, humilha o exaltado, condena o carnal. Eu creio num ser que deu a morrer seu filho Jesus, o qual padeceu, seu sangue verteu por nós lá na cruz. Eu creio num ser que ensina a vencer a vil tentação, com força capaz detém Satanás na eterna prisão.
Eu creio num ser que faz estremecer o mundo e o céu. É vivo e eterno, de amor sempre eterno, e chama-se Deus. Sem dúvida alguma, ouvintes amados, eu creio que cada um de nós quer se aproximar mais de Deus. Ai daquele homem, ai daquela mulher que não sente a necessidade de se aproximar mais de Deus cada dia. Isto porque, assim como o afastamento é progressivo, segundo as Escrituras, também a aproximação é progressiva, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. O mundo busca o seu auge, o seu apogeu, e nunca está satisfeito. Sempre quer mais, sempre quer uma coisa nova, sempre quer mais, porque aquilo não lhe serve mais. Nós estamos aprendendo, através da mensagem do sétimo anjo, de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, o que devemos fazer e como fazer. O que devemos fazer como cristãos e como fazer aquilo que nós devemos fazer. Isto é profundo, isto é necessário, mais do que tudo, para aquele que sinceramente procura adorar a Deus. Nós temos exemplos nas Escrituras, exemplos como o de Caim e Abel. Ambos estavam adorando a Deus, mas um soube que devia e como devia fazer. Caim estava adorando ao Senhor. Ninguém pode dizer que Caim estava adorando a Satanás. Bem como ninguém pode afirmar que o mundo de hoje não está também adorando a Deus. Mas vejam a diferença. Vejam o que sucedeu através das Escrituras. Nós podemos constatar que Caim não sabia o que devia fazer e nem tampouco como fazer. No entanto, Abel soube o que devia fazer e como fazer. É claro, isto por revelação do Espírito Santo, coisa que não depende de nós, na verdade, em um sentido, porque ninguém vem se o Pai não trouxer, se o Pai não enviar, disse Jesus. Inegavelmente, as Escrituras mostram para nós que existem aqueles cujas sementes são predestinadas desde antes da fundação do mundo, pela onisciência de Deus. O Senhor já escreveu seus nomes no livro da vida do Cordeiro. E são justamente estes aqueles que ficam sabendo o que devem fazer e como fazer. Deus quer ser adorado. Temos meditado nesta frase da mensagem Estatura de um Varão Perfeito do sétimo anjo de Apocalipse, e temos sentido uma responsabilidade muito grande.
E eu creio que cada pregador, cada pastor, cada evangelista e mesmo os diáconos que ajudam a manter a ordem da igreja, nesse instante, devem sentir comigo esta responsabilidade. Deus quer ser adorado. E o povo adora a Deus através da nossa direção. O povo adora a Deus através da nossa liderança. O povo adora a Deus através da nossa ministração, através daquilo que nós estamos ministrando. É por isso que Jesus disse que um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco. Oh, que responsabilidade muito grande. Alguém disse para o irmão Brana: eu gostaria de ministrar. Ele disse: ó, irmão e irmãs, grande é a responsabilidade que acompanha o ministério desta classe, porque Deus vai pedir conta do sangue de cada um por cada palavra. Nós que estamos diante de um grupo, quer seja ele grande ou pequeno, numeroso ou de um pouco número, apenas 2 ou 3, ou 4, 5, 10 ou 30 pessoas, devemos pensar nesta responsabilidade, porque no dia de juízo nós havemos de dar conta de tudo que nós temos ensinado, de tudo que nós temos pregado e de toda maneira que nós temos levado o povo a cultuar a Deus. Deus quer ser adorado, mas Ele quer ser adorado no seu devido plano. Ele quer ser adorado como foi adorado por Abel. O nosso culto tem que se harmonizar com o plano de Deus. Pouco adianta minha eloquência, pouco adianta eu fazer o povo chorar e se emocionar. Qualquer um artista faz isto. Mas eu quero saber é se eu estou levando o povo a uma verdadeira adoração. Se eu estou levando o povo a fazer o que deve fazer, ensinando como deve fazer aquilo, como deve adorar a Deus. Alguém pode dizer: mas Jesus já nos ensinou que é em espírito e em verdade. Perfeitamente. Mas você sabe que a expressão do corpo mostra perfeitamente o estado do espírito. Aquilo que nós expressamos através do corpo mostra a natureza do nosso espírito, que é a alma. Mostra o que está dentro de nós. E não é porque estamos em liberdade diante de Deus que nós podemos abrir a nossa boca para proferirmos qualquer espécie de louvor, qualquer música conjecturada, bolada conforme a expressão do mundo. Não, nós temos aprendido assim: Deus quer ser adorado, e ninguém podia discutir naquele dia. E eu quero saber se eu visse aqueles 2 cultos, o de Abel e de Caim, enquanto ambos estavam cultuando, oferecendo o altar a Deus, eu quero saber se eu tinha discernimento para saber qual deles estava harmonizando com o plano de Deus. Porque ali estava Caim com um culto lindo e maravilhoso, um culto cheio de flores, um culto cheio de legumes, um culto cheio de frutas. Mas o pecado não tinha sido frutas, o pecado tinha sido sangue, foi corpo. E somente o sangue podia harmonizar naquele instante. Ah, meus irmãos, povo de Deus, nesse instante a responsabilidade aumenta sobre os nossos ombros.
Deus quer ser adorado. Não é qualquer coisa que serve, não. Houve um rei que fez escudos de bronze para Deus. Ah, Reboão trocou as coisas de ouro. Agora o bronze naturalmente bem trabalhado, que coisa linda, vai substituir perfeitamente. Não, o bronze não pode substituir o ouro. O ouro tem um significado, enquanto o bronze tem outro significado. O ouro quer dizer pureza, o ouro quer dizer eternidade, mas o bronze quer dizer julgamento. E é justamente o que estava caindo sobre aquele povo, e é justamente o que estava caindo sobre aquele rei, porque estava oferecendo uma coisa que eles pensavam que estava certo, mas estava completamente errado. E aquilo estava apontando para um julgamento. O culto de Caim estava mostrando um julgamento sobre ele. O julgamento temporário cairia sobre ele, e ele assassinaria seu irmão, ao invés de se converter. Agora você leia a história da igreja e aguarde o que vai acontecer dentro de em breve, e você verá o mesmo ódio, o mesmo julgamento sobre aqueles que não sabem como devem adorar. É a ira, é a cólera e não outra coisa. A palavra Deus significa objeto de adoração. E Deus está procurando preparar através da sua palavra. Veja de que maneira Deus preparou um povo. Quando ele queria preparar o seu povo para um novo evento, veja o que ele fazia. Ele mandava um Noé construir uma arca. Ele mandava Moisés levar o povo a expor o sinal. Veja o que Deus fez. Veja o que Deus fez, que você ficará sabendo o que Deus está fazendo. Veja o que Deus fez, e nós ficaremos sabendo o que Deus está fazendo hoje. O profeta Amós disse que ele não faz coisa alguma sem antes de tudo anunciar aos seus servos, os profetas. Se você crê no arrebatamento, então você crê que é uma coisa que Deus vai fazer. E ele poderia chocar com a sua palavra. Ele poderia chocar por causa das opiniões públicas. Chocar com a sua palavra, com o seu plano, e deixar de avisar os seus servos profetas? Jamais. Alguém diz: bom, mas a segunda vinda de Jesus já está avisada na Bíblia. A primeira também estava no Velho Testamento. E veja quem foi que rejeitou a Jesus quando ele veio. Veja quem foi que rejeitou a João Batista, o precursor, quando ele veio. Foi justamente aqueles que tinham as Escrituras, que anunciavam a vinda do Messias nas suas mãos. Foram eles quem rejeitaram. Foram eles quem levaram-no à cruz. Nós também não estamos incorrendo no mesmo perigo. Ou tudo vai bem para nós? Eu desafio a todos os pastores, eu desafio o mundo chamado cristão. Porventura podemos dizer que tudo vai bem? Porventura a igreja de hoje está sendo uma tsunamita? Se ela disser que vai tudo bem, ela tem que estar caminhando para o lado do profeta. Porque quando a tsunamita disse que tudo ia bem, ela estava caminhando para onde estava o espírito de Elias. E como a igreja pode dizer que tudo vai bem, estando se distanciando cada dia mais do espírito de Elias? O espírito de Elias é repreensão. O espírito de Elias não é pano quente.
O espírito de Elias é repreensão à mulher. Veja, Elias e Jezabel, João Batista e Herodias, Branham e a igreja do século. Esse espírito de Elias. Analise as escrituras, à luz da palavra, e veja se isso não está acontecendo. Ó povo de Deus, vamos dizer que tudo vai bem. Com as nossas filhas seminuas sendo cobiçadas 100, 200, 300 vezes por dia. Vamos dizer que vai bem com os nossos filhos contrariando a palavra de Deus. O que foi que Jeú disse para Jorão? Jorão veio perguntar para ele se havia paz. Ele disse: paz? Como pode haver paz com as feitiçarias e a prostituição de sua mãe? Não. Vamos abaixar a nossa cabeça. Vamos inclinar. Vamos dobrar os nossos serviços diante da verdade. Como posso eu, como pregador da verdade, dizer que tudo vai bem? Tudo vai bem, tudo vai bem. Jamais poderia ir bem. Você jamais poderá, moça, pensar num futuro sólido, num lar de confiança edificado na rocha, se você não estiver na palavra de Deus. Leia São Mateus capítulo 7. Vai lendo, passa o versículo 23. Veja qual foi o homem que edificou a sua casa na rocha. Foi aquele que ouviu estas palavras e a praticou. Como podemos nós pensar em coisas boas para amanhã, quando estamos numa falsa adoração? Se estivermos numa falsa adoração, fique sabendo, haverá um progresso. Mas leia Gênesis e verá qual o resultado daquele progresso. Caim progrediu depois. Caim foi pai daqueles que se evoluíram, que se civilizaram. Mas veja depois o que veio, que foi que aquela civilização atraiu sobre o mundo. Foi o dilúvio, e é o mesmo que esta de hoje vai atrair sobre o mundo. Fogo, segundo Pedro capítulo 3. Se você quer tampar minha boca por causa desta verdade, homem, fique sabendo que antes disso taparam a de Pedro, mas no entanto ela está ecoando aí, ela está debaixo do seu braço e você não sabe. Leia 2 Pedro capítulo 3, é fogo para este mundo. E onde estará você? Onde estaremos nós? É tempo de voltarmos para Deus, ou nunca mais. Se não clamarmos hoje por misericórdia, com desespero pela luz da palavra, amanhã nós vamos clamar para os montes caírem sobre nós. Amanhã nós vamos pedir para os nossos edifícios belos caírem sobre nós. Amanhã nós vamos saltar dos nossos aviões. Amanhã nós vamos soltar bombas sobre nós. É isto que vai acontecer. Volte para Deus. Porque nada adianta sem Deus, nada adianta sem a palavra, sem a revelação. Ó meu eterno Deus, completa esta mensagem no meu coração. Eu quero ser um verdadeiro adorador, e creio que todos os meus ouvintes querem ser também verdadeiros adoradores. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, unge esta palavra, e que ela possa ficar ecoando em cada coração, produzindo o seu verdadeiro efeito. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você,
localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Não se recorda jamais do mal que aqui pratiquei. Hoje eu sigo contente, Cristo Jesus, o meu Rei. Não se recorda jamais do fardo de pecados meus. Graças a Deus sou um crente, sou crente, graças a Deus. Não se recorda jamais, não se recorda jamais do mal que aqui
recorda jamais dos atos de abominação. Hoje eu sigo cantando com Deus no meu coração. Não se recorda jamais de tudo de mal que já fiz. Hoje distante do mundo, eu sou um homem feliz. Não se recorda jamais, não se recorda jamais do mal que aqui praticava. Aleluia, hoje tenho paz. Certa feita, respondendo perguntas de um jornalista, enfrentando o interrogatório de um jornalista por quase 1 hora, ele, por fim, quis me apanhar sobre o assunto do transplante. A coisa estava no auge. Transplante de coração, transplante de rins. E o João Boiadeiro estava comendo ovos fritos e, pelo que ouvi, até tomando cachaça com o coração de outro. Isso ficou na história. Nós temos até uma moda sertaneja em torno do assunto, que é até muito bonita, muito triste, não é? Muito bem, então ele disse, o jornalista disse: bom, pastor, a ciência vai transplantar o cérebro. E agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Quando a ciência tirar o cérebro de um homem que não fuma, que não bebe, que não mente, que não prostitui, e colocar ali o cérebro de um mentiroso, de um adúltero, de um fumante, beberrão, qual vai ser o comportamento daquele homem crente que recebeu o cérebro de um descrente? Jesus disse que não era para nós pensarmos o que haveríamos de responder quando estivéssemos diante de tais circunstâncias. E ele cumpre a sua palavra. Naquela hora parece que eu me vi num aperto tremendo. Então aquele homem ia pensar com o cérebro de um fumante, que antes era um crente, tinha um cérebro de um crente, pensava como crente, agora ia pensar com o cérebro de um fumante, de um beberrão, de um adúltero, de um mentiroso. Mas me veio no espírito na hora o socorro. A ciência pode transplantar até mesmo o cérebro, coração e todos os órgãos, mas nunca poderá transplantar
o espírito do homem, a sua alma. O homem é composto de corpo, alma e espírito. No corpo, o homem pode trabalhar, pode trocar órgãos, trocar braço, cérebro, olho, coração, rins. Mas na alma, no espírito, só há um que pode. Mais ninguém. Não é o doutor fulano, nem o cientista ciclano, nem quem quer que seja. É o autor e o consumador da fé. É o mesmo que o senhor me perguntar. Bom, aquele carro tinha um motorista que fazia isto, aquilo outro. Era um motorista que o dirigia para determinados lugares ilícitos e para determinados fins negros, horríveis. Depois ele vende aquele carro e aquele carro vai parar na mão de um homem idôneo, de um homem sincero, de um homem que ama as coisas honestas, de um crente. Aquele carro não vai andar mais para aqueles fins que ele andava antes. Não vai servir mais para aquilo. Vai servir para outras coisas. Para conduzir a família. Por isso, quando se compra um carro usado, deve consagrá-lo a Deus, santificá-lo. Quando se vai dormir num quarto de hotel, qualquer coisa, deve se ajoelhar antes, expulsar espíritos adúlteros, de crime, de roubo, de desastre, destas coisas todas, não com superstições, mas o crente que ora com convicção, consagra e santifica a sua comida, onde quer que seja, num restaurante, em qualquer lugar. Então, se ele consagra a sua comida, ele deve consagrar a sua casa, o seu leito, a cama onde ele vai dormir na viagem, o carro deve ser consagrado ao Senhor. Muito bem, amados. De todos os modos, o que manda é o piloto. E no caso deste veículo humano, é o piloto, é o homem da máquina lá embaixo que manda. É a alma, que é a natureza do espírito. E quando nós tomamos a idade da consciência, logo nós manifestamos a natureza de nossos pais, que herdamos como tradição dos nossos pais. Mas, se aquela alma é uma semente que vem de Deus, ou mais cedo ou mais tarde, aquela semente deverá manifestar a sua natureza, vinda de Deus. Por muito tempo a semente pode ficar na terra seca. E somente quando cai a água é que ela brota, ela germina e mostra a sua qualidade, a sua natureza. Por muito tempo a semente do lírio fica dentro do lodo, mas um dia ele brota e o sol o chama para fora e manifesta a sua beleza, a sua formosura, manifesta o seu perfume e oferece suas virtudes para as abelhas que buscam nele o ingrediente especial para o mel. Oh, sim, o profeta de Deus, fugindo dos bailezinhos que seus pais faziam em sua casa, ele passava a noite no mato. E um dia ele pôde ver ali uma florzinha, num lugar que antes ele tinha feito fogueira ali, acendido fogo para passar a noite. E logo depois do fogo veio a neve. Então aquele pedaço de terra, aquela porção de terra ali tinha sofrido fogo e neve, gelo. Mas no determinado tempo, ele chega ali e vê uma florzinha e pergunta para a florzinha:
Onde estava você, florzinha? Que não morreu com o fogo? Que não morreu com o gelo, com a neve? Onde estava você? Estava escondida, hein? Você estava lá dentro, hein, florzinha? Em forma de uma semente, guardada, escondida. Mas agora você está aqui manifestando sua beleza. Onde estava você, florzinha? Oh, meus amados, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Isso é que é o Evangelho. Isso é que é o segredo de Deus. A natureza do crente, do verdadeiro cristão, é manifestada justamente através da palavra de Deus, que é a água que cai sobre a semente que estava ali no seio da terra, que estava ali no lodo, que estava ali no pecado, que estava ali num corpo, num veículo que, por tradição, manifestava somente o pecado. Como São Pedro disse, não foi com ouro e nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Oh, falamos em ovelha, falamos em cordeiro, e estamos falando em natureza, então deve-se pensar muito na natureza do cordeiro. Como cristãos, como filhos de Deus, devemos herdar a natureza do Pai. Como o filho herda a natureza do Pai, terreno, naturalmente, o seu físico. Pedro está dizendo que nós herdamos dos nossos pais. Mas se somos filhos de Deus, então herdamos a natureza de Deus. Ele diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Isso é de chamar a atenção daqueles que de fato gostam e amam a verdade, e buscam esta água que rega a sua natureza, vinda de Deus. Se manifestamos a natureza dos nossos pais terrenos, então devemos manifestar a natureza do nosso Pai Celestial, que sobrepuja, que vence a natureza terrena. Como Paulo disse aos Colossenses, ele diz assim: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. A essas alturas ele já está mostrando o que esses membros, o que essa carne manifesta de uma maneira natural. Aos Romanos capítulo 8, versículo 6, ele diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Precisa de uma mortificação. Então, você sabe para o lado que a árvore está pendida, é o lado que ela vai cair. E se a inclinação da carne é inimizade contra Deus, você vai cair contra Deus. Se você morrer na carne, é necessário nascer de novo.
Isso não quer dizer de maneira alguma reencarnar-se. Você reencarna 10 vezes, 20 vezes e nasce 10 vezes, 20 vezes pecador, mentiroso, adúltero. Nasce homem todas as vezes. Carne. Se nasceu carne, nasce com a carne a mesma coisa, inimizade contra Deus. Nascer do Espírito é aquilo que São Paulo disse, com experiência própria. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava, que prostituía não prostitui mais. Deixa o viciado o seu vício e se liberta pelo poder de Deus, apesar de tudo isso ser santificação apenas, ser a limpeza de um vaso, de um copo que saiu lá do barro, mas assim mesmo ele ainda fica vazio, como muitos santos estão aí vazios. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas enfim, qual é a natureza que nós devemos ter? A Bíblia toma tipos. Vocês podem dizer, esse profeta, esse pregador é um tipologista apenas. Jesus foi assim. Ele tomou o cordeiro. João Batista apontou o cordeiro de Deus. Os apóstolos fizeram isto. A Bíblia toda toma a natureza. Paulo chegou a dizer que a natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. É uma Bíblia aberta. De onde vem você, Rosinha? Onde você estava durante a neve? Onde você estava durante o fogo? Onde estava você, Maria Madalena? Onde estava você, ladrão perdido? Ali está uma semente escondida. Semente de cordeiro. Nós temos aprendido que o cordeiro estava ali sendo lavado. O cordeiro era lavado antes do sacrifício. Estava ali João Batista e Jesus dentro do rio. E não desceu uma terceira pessoa sobre Jesus, mas desceu o próprio Pai dizendo: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. O Espírito Santo em forma de pomba, não de pessoa, representando a ave mais pura que há no espaço, a pomba. A ave que não tem amargura, não tem fel, e que não come carniças, descendo sobre um lobo revoltado, murmurador, pretensioso, sobre um artista que se punha diante da multidão a pedir dinheiro e enganar o povo. Não, descendo sobre um cordeiro, o animal mais obediente, a ave mais pura, descendo sobre o animal mais obediente. Você pode pensar em ter o Espírito Santo fora da condição que Jesus estava naquele instante quando o Espírito Santo desceu sobre ele? Revestindo-o para quê? Para subir nos palácios e representar a igreja lá em cima? Acorda, povo de Deus! Desperta! Foi para levar aquele cordeiro para o matadouro, para o sacrifício. Além de ser puro, era cheio do Espírito Santo. Ali estava o próprio Deus encarnado, manifestando Pai, Filho e Espírito Santo. Ele era Pai da eternidade, Ele era Príncipe da paz, Ele era Conselheiro, Ele era maravilhoso, Ele era a estrela da manhã, Ele era o lírio dos vales. Mas tombado, derrotado daquele jeito, era Deus. E ninguém pode ver Deus a não ser em pessoas que busquem com toda a sua alma, com todo o seu espírito,
ser como Deus, serem como Deus. Seria presunção? Não. Ele derramou a sua natureza sobre sua igreja, não pelo mérito dela, mas pelo seu próprio mérito. Ele derramou a sua natureza sobre seus filhos. Oh, que o Senhor possa operar isto nesse instante, enquanto nós o pedimos concluindo esta palestra. Senhor, derrama sobre nós a natureza do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Nos fez por amar, para a glória divina ao mundo mostrar. Mas o homem falhou e de Deus se afastou, sem ao menos prever o que iria perder da eternidade, pois Deus planejou a redenção da cruz ao pecado. Da glória dos céus, Ele ao mundo desceu, pra de novo nos legar a imagem de o meu Salvador,
meu pecado tirou, mas o preço pagou. Viverei pra cantar tão real salvação. Minha vida hei de dar, também meu coração. Nunca compreenderei tão grande amor que o seu filho deu ao pecador. A imagem de Deus com fervor louvarei, e enquanto eu viver